Olá, muito bom dia para vocês. Hoje é terça-feira, como nós havíamos combinado, vamos tratar de dois assuntos. Um a respeito de São Bernardo do Campo, que é o passe livre estudantil, e outro, uma questão nacional, que é a viagem do nosso presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. Muito obrigado, vocês estão comigo, Ananias Andrade, e a gente vai começar falando do passe livre estudantil. Você que mora em São Bernardo do Campo e que conhecem pessoas que se utilizam desse serviço de transporte público, dessa forma de locomoção para ir e voltar para a escola, eu estou chamando a sua atenção porque no próximo dia 27 de março, às 9 horas da manhã, na SEDESC, durante a reunião do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, nós vamos ter uma interferência nossa lá do Movimento Regional Unificado contra o Aumento das Passagens no ABC para requerer da Secretária de Educação ou representante e da Prefeitura de São Bernardo, do prefeito Orlando Morando, que ele, por favor, respeite os estudantes de São Bernardo, os estudantes de escola pública, porque na prática o que está acontecendo hoje é que a Prefeitura de São Bernardo acabou com a lei do passe livre estudantil. A lei que nós tivemos tanto esforço para poder aprovar e que graças à última gestão nós conseguimos aprovar a lei do passe livre estudantil, que garante ao aluno acesso universal ao passe livre estudantil. Ou seja, dá para ele ir para a escola, dá para ele passar numa biblioteca, dá para ele jogar o futebol na quadra, dá para ele ir para a quadra de skate, porque tudo isso faz parte da formação do estudante, da formação em período de desenvolvimento cognitivo, de desenvolvimento motor. Por isso a importância de manter a característica do passe livre estudantil, para que o estudante possa, de fato, ir para a escola e continuar os seus estudos durante a tarde e depois voltar para casa. É uma passagem para ir, uma passagem para voltar, sem limitações e sem negar para o estudante que consegue acesso a uma escola de melhor qualidade que não esteja no bairro onde ele mora. Essa é a característica fundamental do passe livre estudantil, porque todo mundo tem o direito de lutar para ter melhor acesso à qualidade do ensino e à segurança. E quando o passe livre estudantil ele não é concedido para quem consegue uma vaga numa escola longe do seu bairro, na verdade o que eles estão fazendo é inviabilizar e discriminar os alunos de escola pública. Por quê? Porque isso não acontece com os alunos de escola privada, que também tem e deve ter acesso ao passe livre estudantil. Mas ninguém diz para o aluno de escola privada que ele tem que estudar na escola mais próxima de casa. Então, na verdade, o que está acontecendo hoje é que o prefeito Orlando Morando está discriminando os alunos de escola pública. É um absurdo a incapacidade do governo Orlando Morando de respeitar a população de São Bernardo, de começar, já está mais aí de 2 anos de mandato, e de começar a governar para a cidade, para os moradores da cidade, e não para os seus amigos empresários, e não para a dona da empresa de transporte público. Nós ficamos sabendo pela lei e pesquisando que não houve ônus, não há ônus nenhum orçamentário para a Prefeitura de São Bernardo na implantação da lei do passe livre estudantil, e portanto não teria por que ele entrar nessa história e limitar a utilização dos ônibus. Mais do que isso, eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Observem, quando o prefeito diz que o aluno só pode usar aqueles que podem acessar o passe livre estudantil, estamos falando dos alunos de escola privada ou dos bairros onde não tem escolas. Então reduz muito a possibilidade dos alunos, dos estudantes da rede pública de São Bernardo poder acessar o passe livre estudantil. E aí aqueles que conseguem acessar o passe livre estudantil só pode usar de manhã, na hora de entrada das escolas e na hora de saída das escolas. O que na prática a prefeitura está fazendo, basicamente, é aumentar a quantidade de gente utilizando o transporte público em horário de pico. Porque se eu libero o estudante para poder utilizar o passe livre estudantil logo depois de ir para uma biblioteca e ter estudado, logo depois de ter ido para uma quadra e ter praticado exercício, isso faz parte da educação, logo depois de ter ido para o parque de esportes radicais e praticado lá o skate, o patins, enfim, eu estou fazendo com que mais pessoas utilizem o transporte público em horários de vale, em horários em que eu tenho menor quantidade de pessoas utilizando o transporte público, eu consigo equilibrar melhor e ter menos pessoas entupindo
sendo entupidas, sendo maltratadas no transporte público. Então tá aí mais uma crítica à gestão do prefeito Orlando Morando, que tá péssima. Pede para sair, meu querido, porque você é um incompetente, a sua equipe é incompetente, vocês não pensam na população, está governando só para os seus amigos empresários e você está trazendo prejuízo para o comércio de São Bernardo, haja vista a atuação da prefeitura quando não fez manutenção nas bombas dos piscinões e fez com que a gente tivesse uma situação ainda mais caótica nas enchentes que aconteceram em São Bernardo. Fica aqui minha atenção, chamando a atenção para vocês e chamando vocês, venham participar, por favor, da mobilização que nós vamos fazer no dia 27 de março agora, na terça-feira, às 9 horas da manhã na SEDESC, durante a reunião do Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente. E aí, quem quiser, me chama aqui em box, a gente vai ter o maior prazer de incluir vocês nessa mobilização para que a gente garanta que a Prefeitura não discrimine os alunos de escola pública, da rede pública de ensino, como vem sendo feito, aí impedindo os alunos de terem acesso ao passe livre estudantil. E uma outra questão vergonhosa, e a gente vai para uma questão nacional agora, é a viagem do nosso presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos. Eu considero que foi lamentável. Lamentável porque, o Bolsonaro se comportou tendo o tamanho, exatamente o tamanho do Trump nos Estados Unidos. Ele não foi ali como um representante da nação brasileira, infelizmente. Ele foi para os Estados Unidos como um representante dos interesses do candidato, que já é candidato à reeleição, Donald Trump. Do presidente dos Estados Unidos, que ele nem sabe se vai se reeleger. Então, se o Trump não se reelege, ele já criou animosidade com os democratas quando criticou a esquerda norte-americana. Então você vê a incompetência dessa equipe que foi aos Estados Unidos, da equipe brasileira, o presidente, o Paulo Guedes, o chanceler brasileiro e todo o grupinho medíocre que foi aos Estados Unidos. Pior que isso, humilhou o Brasil nos Estados Unidos, entregou para os Estados Unidos liberação dos vistos dos norte-americanos para entrar no Brasil. Isso estimula mais do que nunca, não é o norte-americano bem intencionado querendo visitar o Brasil com a sua família, com respeito ao Brasil, com respeito à realidade brasileira, mas quem vem interessado em fazer turismo sexual. De novo, o Bolsonaro mostrando que ele é um incompetente de todos os lados e que ele estimula o que há de pior em todo ser humano, em todo o planeta Terra. Infelizmente, esse é o presidente que o Brasil tem. E pior que isso, abriu o mercado brasileiro para o trigo americano, né? Nós temos superávit com a Argentina. A Argentina produz trigo. A gente precisa utilizar as nossas carências para barganhar e para aumentar a nossa capacidade de entrega de produtos manufaturados de maior valor agregado e com capacidade de gerar mais emprego no Brasil, com países que podem oferecer isso pra gente e não entregar de graça para os Estados Unidos o mercado de trigo brasileiro sem pedir nada em troca. E pior, agora também a nossa segurança nacional, a base de lançamento de foguetes de Alcântara. Enquanto o presidente Lula, infelizmente eu vou ter que lembrar isso, gente, mas ele fez um acordo com a França e a gente conseguiu, a partir desse acordo com o Sarkozy naquela época, ter acesso à tecnologia que produz navios, submarinos movidos à propulsão nuclear, e a gente, por conta desse acordo comercial, esse acordo de transferência de tecnologia, conseguiu finalizar o projeto executivo, que é quase a fase final de um projeto, com a transferência de tecnologia com os franceses. Bolsonaro vai lá e entrega a base de lançamento de foguetes de Alcântara para os Estados Unidos, esperando que, assim, que negociação você tem a partir daí com os Estados Unidos? Eles já conseguiram tudo. Aí já não existe mais o porquê de negociação. Estão esperando irmandade? É esse tipo de relação? Porque não vai haver. Porque os Estados Unidos é um país muito mais complexo. E lembrando que o Trump, ele não conseguiu a maioria dos votos absolutos. Ele conseguiu votos relativos, que eram os votos dos delegados. Quem teve a maior parte dos votos do povo americano foi a Hillary. Que ele foi lá e criticou a esquerda americana. Então é uma incompetência por todos os lados. Eu gostaria de chamar a atenção. O Brasil foi aos Estados Unidos para ser humilhado,
né, comandado pelo presidente Bolsonaro, é uma vergonha. Ele está atrapalhando os nossos caminhoneiros, está atrapalhando o nosso mercado interno, porque quando você diminui o mercado interno, você diminui também a quantidade de demandas de serviço para os nossos caminhoneiros no Brasil, gente. Vamos prestar atenção para os transportadores no Brasil, porque a riqueza do Brasil ela é transportada aqui dentro, mas ainda que você tenha um escoamento para exportação também, maior parte das movimentações feitas por transporte terrestre está envolvido com o mercado interno. E quando ele sai entregando coisas sem pedir nada em troca, ele está aumentando a pobreza dentro do país e trazendo prejuízo para a população brasileira. Então fica aqui o meu protesto. Chamo a atenção de vocês, então, para que a gente lute contra a discriminação que o prefeito Orlando Morando tem feito aos alunos de escola da rede pública em São Bernardo, para que a gente volte a ter o respeito ao passe livre estudantil, para que ele sirva para promover a ciência, a tecnologia, o conhecimento dos alunos de São Bernardo do Campo, o desenvolvimento intelectual, motor dos alunos de São Bernardo do Campo, e por outro lado aí chamando a atenção da vergonhosa viagem que Bolsonaro fez aos Estados Unidos só para entregar a riqueza dos brasileiros, a capacidade que a gente tem de ser melhor e sem pedir nada em troca deles. É vergonhoso, é vergonhoso. E assim, e sem fazer uma negociação de quem tem capacidade de negociação. Para fazer isso, qualquer um faria. Não precisava de ter eleito um presidente. É uma vergonha o que está acontecendo no Brasil. É isso, galera. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Esse comentário aí para essa semana, essa terça-feira, eu já estou correndo porque eu vou trabalhar daqui a pouquinho. E aí eu agradeço aí a atenção de vocês. Um grande abraço para todos vocês. Até a próxima terça-feira, nosso próximo comentário. Tchau, tchau.